Aleluia! Quantos louvores a gente pode cantar no domingo de manhã, gente? A gente pode emendar um no outro? Vamos já marcar as próximas 4 horas de adoração? Aleluia. Quem toca? Aleluia. As próximas 4 ou 6 horas de adoração, hein? Aleluia! 12. Quem dá mais? Aleluia! Queridos, sejam todos bem-vindos. Quem não chegou no início do culto, é uma alegria ter você aqui. Aqueles que estão online, que Deus abençoe a sua vida. Que você possa sentir a presença de Deus assim como nós estamos sentindo aqui. Nesse verão já, né, gente? Já esquentou. Típico verão brasileiro. Eu quero compartilhar com vocês, como é que eu estou procurando. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. A partir do versículo 11. Eu vou contextualizar rapidinho com vocês aqui, porque a gente vai entrar no meio de uma história. E muitos conhecem essa história. E talvez vocês vão começar a se perguntar, mas o que isso tem a ver com a palavra agora, né? De dízimos, primícias e ofertas. Mas nós vamos ler o texto em que Samuel, ele é convocado pelo Senhor a ungir o próximo rei de Israel. E Samuel, então, chega na casa de Jessé, pai de Davi. E Samuel, então, pede para que Jessé traga todos os seus filhos, né? Para que Samuel, então, entendendo da parte do Senhor, aquele a quem ele deveria ungir, então que ele ungisse como rei. E nós estamos, então, nesse momento em que Samuel já tinha visto a maior parte dos filhos que Jessé havia apresentado. 1 Samuel 16, 11. Já está lá? E diz assim: então perguntou Samuel a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Mais um. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Sobe aí. E aí, como eu falei, você está assim, ok, pastor, eu conheço essa história, a história de Davi. E por ser um personagem muito conhecido da Bíblia, a gente conhece o final. Davi, ele então se torna rei, um homem muito corajoso. Antes até de ser rei, ele enfrentou Golias, ele venceu aquele gigante. E a gente conhece a história de Davi e até os pecados de Davi, a gente conhece também, né, gente? O pecado de Davi é famoso. A gente conhece os pecados de Davi. Então é uma história que a gente conhece muito. Mas hoje, pensando, né, orando ao Senhor, desde ontem, enfim, é uma palavra que na verdade o Senhor tem me feito refletir durante toda essa semana. Quando eu vejo essa história, no versículo 11, quando Samuel pergunta a Jessé, então são esses os filhos que você tem? E Jessé responde: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Queridos, muitas vezes nós sabemos que Deus tem algo maior para nós. Eu penso que Davi era um homem jovem, né? Conforme a Bíblia vai contando sobre Davi, a Bíblia explica que Davi era um rapaz muito jovem. Mas desde muito cedo, Davi já sabia que ele tinha um propósito especial. Nesse mesmo instante, se a gente continuasse decorrendo o texto, Samuel o unge como futuro rei. E imagina na cabeça de um garoto: mas eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e agora eu estou sendo ungido rei. Mas é para quando ser rei? É para amanhã? Mal sabia Davi que ele ainda precisaria de um bom tempo para que ele pudesse chegar no reinado, no lugar de Saul. Mal sabia ele que ele teria que enfrentar um gigante, né? Para poder alcançar o propósito, o destino final que Deus já havia proposto para ele. Então Davi, ele era simplesmente um cuidador de ovelhas. Ele era o irmão mais novo. Me faz a história da Bíblia, me faz até entender que ele nem era o filho preferido.
Quando a Bíblia fala sobre José, claramente nós sabemos que José era preferido, né? Ganhou uma túnica linda. Mas Davi não. Davi ele não se ajuntou com os irmãos para ser apresentado ao profeta. Davi, eu imagino que os irmãos fizeram tantas coisas, e daí Davi ele só estava cuidando das ovelhas do Caim. Mas o que eu aprendo com isso? Assim como Davi, desde muito cedo, foi ungido, mas não imediatamente cumpriu o seu propósito, enquanto ele crescia, enquanto ele precisava amadurecer, ele ali continuava cuidando das ovelhas do seu pai. Eu entendo que nós precisamos também estar ocupados, até que o Senhor cumpra todas as promessas dele na nossa vida. Nós precisamos estar ocupados, até que ele cumpra todas as promessas dele em nossas vidas. Amém? Amém. Pastor, o que você quer dizer com isso? Muitas vezes nós ficamos preocupados, esperando a prosperidade, a tão falada prosperidade. Muitas vezes nós ficamos preocupados, quando é que o pastor, quando é que a pastora vai me colocar num cargo de liderança? Essa palavra aqui não é só para dízimos e ofertas, né? Daria uma boa reflexão, uma boa pregação, mas eu vou pegar ela hoje só para dízimos e ofertas. Mas pode ser que você fique esperando Deus te honrar no seu trabalho. Deus, quando é que eu vou ser promovido? Eu estou dizimando há 2 meses. E quando é que vai vir a promoção? Estou dizimando há 2 meses. Deus, quando é que as suas promessas vão acontecer? O Senhor me disse que eu pregaria para nações. Deus, quando é que as suas promessas vão acontecer? Quando é que eu vou ser promovido? Quando é que as pessoas vão me reconhecer? Queridos, com Davi, eu aprendo que não importa o tempo para que a promessa aconteça, nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. Amém. A Davi era encarregado de cuidar das ovelhas, e ele fez isso muito bem, até que as coisas começaram a acontecer na vida dele a partir da unção do profeta Samuel. Mas como eu falei, você sabe, não foi do dia para a noite que Davi se tornou o rei. Ele recebeu uma promessa, ele recebeu uma unção, mas no dia seguinte, ele continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Os irmãos foram para a guerra, e foi nesse momento em que eles enfrentam os gigantes, e o grande gigante, Golias. Davi não foi para a guerra, porque Davi era baixinho. Davi não tinha idade ainda para ir para a guerra. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Até que ele recebe uma missão: olha, vai lá nos seus irmãos, leva uma comida, vê o que está acontecendo, vê se eles estão bem. E lá, junto com os irmãos, quando ele viu a confusão que ele estava, aí ele recebeu mais uma palavra de Deus, ele foi encarregado de algo muito poderoso. Mas entenda, ele continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Nós também precisamos cuidar das coisas do Senhor no pouco. Mesmo que você já tenha recebido uma palavra de prosperidade, como eu já recebi, aleluia. Você recebeu já? Você já recebeu? Se manifesta aí. Aleluia. Não importa quanto tempo aconteça, não importa o trabalho que você tenha para chegar lá, você precisa continuar sendo fiel no pouco. Você precisa continuar fazendo as coisas pequenas. Pastora, mas a nossa igreja é tão pequena, nós já recebemos uma palavra que nós seremos tão grandes. Amém. Nós vamos continuar sendo fiéis no pouco. Aleluia. Nós vamos continuar vindo na casa do Senhor todos os dias, entregando o nosso melhor todos os dias, até que um dia a palavra dele se cumpra. Aleluia. Mas nós precisamos ser fiéis no pouco. Amém. Amém. Nós precisamos entender que nós precisamos estar ocupados, servindo a Deus. Precisamos estar ocupados na casa do Senhor, seja em oração. Quando o pastor te convocar, quando o seu líder de célula te convocar para oração, para um tempo de oração, entre nesse tempo de oração. Precisamos estar ocupados na casa do Senhor, louvando, entregando o nosso melhor louvor. Pastor, é com o YouTube. Amém, ainda bem que tem o YouTube, vamos com o YouTube mesmo, querido. Mas entrega o seu melhor. O YouTube e bateria. Graças a Deus pela bateria, pelos microfones, pela caixa de som, tudo funcionando.
nós precisamos ser fiéis no pouco. Nós precisamos estar ocupados na casa do Senhor em todo o tempo. Sabe por quê? Deus não entrega a promessa. Pode até haver uma promessa, mas Ele não entrega, não cumpre a promessa para aqueles que são desocupados. Deus pode te dar uma promessa, mas se você estiver desocupado, desculpa, Deus não vai te entregar tudo aquilo que Ele havia proposto. Porque Deus só entrega para aqueles que estão 100% entregues, 100% ocupados. Por isso, querido, meu convite nessa manhã é para que você seja fiel ao Senhor. Seja fiel no pouco. Não espere ter o muito. Davi não precisou esperar se tornar rei para poder fazer aquilo que ele precisava fazer enquanto ele era pastor de ovelhas. Tira a música, por favor, que agora não está combinando não, só daqui a pouco. Então, Davi não precisou se tornar rei para cumprir aquilo que ele precisava fazer enquanto ele era pastor de ovelhas. E por que muitas vezes nós esperamos? Esperamos receber um grande valor financeiro, esperamos receber uma grande promoção, esperamos receber o 13º para poder ofertar ao Senhor. Por que nós esperamos? Nós precisamos ser obedientes. Assim como Davi era um menino obediente e se tornou um homem obediente, nós precisamos ser obedientes na casa do Senhor. Amém? Você entende isso? Você entende que Deus não entrega a promessa para quem está desocupado? Por isso eu te convido, querido, seja ativo. Pastora, como se eu não sei cantar? Seja ativo servindo aos irmãos. Seja ativo vindo, chegando no horário do culto e louvando ao Senhor. Seja ativo nas suas ofertas, nos seus dízimos, nas suas primícias. Esteja atento para aquilo que você pode fazer hoje e para aquilo que o Senhor quer te entregar amanhã. Amém? Amém. Só quem entendeu essa palavra, levanta a mão, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, queridos, nós temos um grande privilégio de trabalharmos e servirmos ao reino, a Deus, aos nossos irmãos, servir a igreja do Senhor. Mas Deus conta conosco, Deus conta com pequenos Davis. Nós somos pequenos Davis. E Deus conta conosco, com pequenos Davis, que são fiéis, em obediência, naquilo que precisa ser feito. E olha, nós estaremos tão ocupados, nós estaremos entregando o tanto de tudo aquilo que nós temos, que quando Deus fizer, Ele não vai nos surpreender, porque a gente já sabe o que Deus vai fazer. A gente só espera em obediência. A gente cumpre aquilo que precisa ser cumprido. E assim nós veremos a mão de Deus e o poder dEle e a verdade dEle ser revelada sobre nós. Amém? Levante a sua mão, você que vai primiciar, dizimar, ofertar essa manhã. Gustavo, Edson estão ali atrás. Levante a sua mão, fique com a sua mão levantada, para que você possa dizimar, ofertar, primiciar. Seja fiel no pouco, seja obediente. Não desista. Não deixe de fazer aquilo que precisa ser feito no reino de Deus. Não deixe de cumprir o mandamento. E assim Deus vai estabelecendo o propósito dele sobre você. Vou convidar vocês a ficarem de pé, todos ficarem de pé. Os dizimistas aqui na frente, por favor, eu quero orar com vocês. Dizimistas, primicistas aqui na frente. Todos que estão com envelope, levante a sua mão. Você que está com envelope, levante o seu envelope. Quero orar com você.
Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque mais uma vez estamos na tua casa e nós podemos entregar tudo o que nós temos ao Senhor. Obrigado, Deus, porque na tua casa nós podemos entregar o nosso melhor ao Senhor. Já entregamos o nosso melhor louvor, já entregamos o nosso coração e agora nós queremos entregar ao Senhor parte das finanças de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor não deixa faltar, o Senhor é Deus que cumpre promessas, Deus. Obrigado porque você tem sido fiel na vida de cada um aqui, Pai. E nós entregamos, Deus, em obediência ao Senhor nessa manhã. Entregamos os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias, Senhor. E nós consagramos ao Senhor nesse altar, Pai. Deus, eu louvo ao Senhor por cada semente depositada no teu altar nessa manhã. Obrigado, Deus, porque hoje mais um mês se inicia, o último mês do ano, Deus. E o Senhor foi fiel em cada mês, em cada dia. Louvado seja o teu nome. E por isso, nessa manhã, nós entregamos, Deus, reconhecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o dono das nossas vidas. E por isso, em obediência, nós entregamos ao Senhor parte daquilo que o Senhor já tem nos entregue. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, de cada filho, Deus, que vem trazendo ao altar a semente. Quantas vezes nós plantamos a semente, Deus, ninguém veio, mas os frutos florescerão. E eu declaro sobre a vida de cada um aqui nessa manhã, que vem trazer oferta, dízimo, primícia, que eles possam ver os frutos, Deus, sobre a vida deles e sobre a casa deles. Em nome de Jesus. Amém. Podem ofertar com alegria.